Bom, meu nome é Maurício Bedin Marcon, nasci em Caxias do Sul em 24 de janeiro de 87, tenho 38 anos, sou católico, apostólico, romano, praticante, juventudista de coração. Talvez você não saiba, mas existe um time no Rio Grande do Sul que se chama Juventude, é o meu único clube. Esqueça esse papo que gaúcho tem que ser gremista ou colorado, isso não é verdade, e eu sou a prova. Desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente, sempre gostei muito de política. A minha mãe, quando estava grávida de mim, ela teve uma doença chamada toxoplasmose. E essa doença normalmente leva o feto à morte. Ela foi orientada pelo seu médico à época a me abortar. Ela saiu do consultório do médico, foi até a igreja e, em frente ao sacrário, prometeu que se eu nascesse com vida, eu seria uma pessoa de Deus. Aos 8 anos fui coroinha, aos 19 catequista, e aos 21, quando eu fui ministro da Santa Comunhão, ela me contou essa história que eu desconhecia. Depois do resultado do exame, que deu uma toxoplasmose muito alta, depois dela ter ido até a igreja, ela voltou a refazer os exames e, milagrosamente, a doença tinha sumido. Eu sempre gostei de política. Fui representante de classe, do Grêmio Estudantil, sempre fui envolvido. Até que, em 2002, 2013, eu me filiei a um partido político, ao PSDB, à época, que fazia oposição ao PT, ou pelo menos dizia fazer. Quando eu fui na primeira reunião do partido, me decepcionei bastante. Havia ali um interesse pela distribuição de cargos, já que o partido havia ganho o governo do estado. Saí daquela reunião e prometi nunca mais me meter com política. Os anos passaram, continuei gostando de política, até que em um almoço, meu irmão me disse: Mal, concorre de uma vez que eu te ajudo com R$ 300. Isso no ano de 2016. Pois bem, minha mãe, ainda viva naquela época, ela iria falecer alguns meses depois, disse: nem pensar, meu filho, teu coração é muito bom e tu vai sofrer muito na política. E eu, como bom filho, desobedeci a minha mãe. Fui para a minha primeira campanha eleitoral em 2016, fiz 1.181 votos para vereador, fiquei na segunda suplência. Depois, em 2018, já fora do PSDB, concorri pelo Novo, e aí fiquei de primeiro suplente como deputado federal. Já em 2020, ainda pelo Novo, fui eleito o vereador mais votado de Caxias do Sul. Depois, em 2022, concorri pelo Podemos e fui eleito o deputado federal mais votado da história da Serra Gaúcha e também o deputado federal com custo-voto mais barato do Brasil. Minha campanha não usou dinheiro público e eu fui eleito com apenas R$ 35 mil, fazendo mais de 140 mil votos. A minha atuação ela é principalmente em honrar os votos que eu recebi dos meus eleitores, né? A minha principal bandeira era, em caso de vitória do lulopetismo, a gente ser oposição a este governo. E venho cumprindo isso, acredito, com bastante louvor. Afinal, a gente tem aqui um site que mostra as votações dos parlamentares e eu tenho 100% de votação quando há orientação contrária ao projeto do governo. Tenho votação 100% via oposição. Oposição responsável, cobrando o executivo por aplicar melhor seus recursos, por também cobrar para quando há questão de desvios de recursos, que é o caso agora do INSS. Acho que o meu trabalho é honrar os votos que eu recebi. Quem votou em mim esperava que eu fosse oposição, e é isso que eu tenho sido. Afinal, eu sou um representante do povo. Podemos é um partido que te dá liberdade para trabalhar, coisa rara aqui em Brasília. A gente tem nenhuma interferência, principalmente da presidente Renata Abreu, do nosso líder Gambale. A gente tem, então, essa liberdade para trabalhar, tanto nas comissões como no plenário. Votamos como queremos, trabalhamos como queremos, e o partido vem sendo uma ferramenta muito importante nesse sentido, dando a liberdade de nós fazermos o que prometemos ao nosso eleitor. Acho que uma grande realização que eu tive foi aprovar o primeiro projeto no plenário que dobra as penas para quem comete crimes em momentos de tragédia, como vivido pelo meu estado no ano passado. Todo mundo sabe que o Rio Grande do Sul viveu uma enchente sem precedentes e muitos crimes foram cometidos, crimes de roubo, assalto, enfim, todos os crimes. E a gente conseguiu dobrar as penas para quando os crimes são cometidos em momentos como esse. Eu acho que foi um grande avanço, sem contar também as vitórias que a gente tem na CCJ, conseguimos também derrubar a volta do DPVAT. Então, como oposição, a gente tem algumas vitórias marcantes, mesmo sendo poucas, mas quando acontecem, a gente sai bastante realizado daqui. Ser oposição, para mim, é a coisa mais fácil, né? Eu não comungo de nenhum valor e princípio que o PT tenha, seja da gastança, seja do desvio de verbas, seja da defesa do aborto, seja da destruição da família. Todas essas bandeiras que o PT carrega em seu governo, eu tenho o maior orgulho de ser contrários.
Então, ser oposição é honrar o que eu prometi para os meus eleitores. Tem uma frase que me orienta muito na minha vida política, que é uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que diz: lembre-se que no fim das contas é tudo entre você e Deus, nunca foi entre você e os outros. Então, eu deito a minha cabeça no travesseiro de noite, sabendo que não negociei meu voto, que não troquei apoio por causa de cargo ou emenda, e ser oposição é ser honesto, transparente com quem votou em mim e me colocou aqui. Eu acho que a oposição responsável, ela também caminha junto à oposição obstrutiva, porque se fazer oposição muitas vezes, como nós normalmente somos minoria na casa, é também fazer obstrução, não deixar que projetos ruins sejam aprovados. A gente tem projeto aqui do tipo, eu já consegui fazer oposição a um projeto e barrar um projeto que basicamente criminalizava um motorista de aplicativo que não tivesse troco em espécie. Foi um projeto apresentado por um deputado que nós conseguimos enterrar. Então, as pessoas às vezes se focam muito no plenário da casa, mas não percebem que nas comissões também é um grande lugar onde a gente consegue enterrar projetos ruins como este que eu acabei de mencionar. O parlamentar, ele deve ser protegido pelo artigo 53, principalmente por suas palavras ditas. Hoje a gente tem uma outra visão do Supremo Tribunal Federal, o artigo 53 não tem tido muita valia, dentre outros, aqui da nossa Constituição. Mas como somos pessoas que acreditamos na lei, até porque é isso que nos difere da barbárie, dos tempos onde não existia lei, a gente tem que sempre defender a Constituição. E para ter um parlamentar com livre senso de poder falar o que bem entender, a gente tem que se garantir nesse artigo 53. Então eu considero que o artigo 53 seja o que baseie aí a nossa atuação e que dê a segurança para a gente poder fazer o nosso trabalho. Sem dúvida nenhuma, o que mais desafia é a questão de parlamentares que se elegem com a bandeira de oposicionistas e depois chegam aqui e trocam essa bandeira por algumas benesses do poder. Quando foi eleito o presidente Lula, se dizia que cerca de 300 parlamentares seriam oposição ao governo. Hoje a gente tem cerca de 130 e eu tenho muito orgulho de fazer parte dos que não se venderam nem por cargos, nem por emendas, nem por benesse nenhuma. Então, se nós tivéssemos os 300 que prometeram para o seu eleitor que seriam oposição em caso de governo petista, certamente o trabalho seria muito mais fácil. Nós temos, por exemplo, pedidos de informação, os próprios discursos, às vezes as pessoas não dão tanto valor, apesar de nós estarmos no parlamento, mas hoje com o advento das redes sociais, muitas coisas que não saiu na imprensa antigamente, agora a gente consegue trazer à luz para a sociedade discutir. Isso vai desde gastos do governo, o próprio desvio do INSS, enfim, são N projetos. Vamos pegar aqui o DPVAT, que tinha sido aprovado no início do ano e depois nós conseguimos derrubar no fim do ano por causa da pressão popular, a própria questão do projeto 2630, da censura, que nós, através da pressão popular nos parlamentares, conseguimos barrar. Então, eu acredito que um grande instrumento que a gente tem hoje é a questão da rede social, que não é por nada que o governo tenta barrar. O requerimento de informação é uma prerrogativa do parlamentar para pedir esclarecimentos sobre gastos ou medidas do governo, que o governo tem um prazo X para nos responder. Então a gente faz, através disso, um instrumento de fiscalização. É sempre bom deixar claro que o parlamentar, constitucionalmente, ele tem duas grandes prerrogativas, que é legislar e fiscalizar o executivo. A gente não tem, por exemplo, a prerrogativa de fiscalizar o judiciário, essa prerrogativa é do Senado. Então as prerrogativas do cargo de deputado compreendem, nesse caso, também o pedido de informação para esclarecimentos e, se os esclarecimentos não forem suficientes, a gente pode fazer denúncias aí à justiça para que ela também investigue. A gente tem um grande exemplo aqui, que é quando o governo tentou aprovar um PL sobre os motoristas de aplicativo. Era um PL que engessava basicamente o trabalho desses motoristas. Os motoristas, através de uma audiência pública, se mobilizaram, encheram os corredores aqui da casa e o governo teve que recuar, mostrando mais uma vez que a pressão popular é o que muitas vezes faz a diferença. Todo projeto que vai ser aprovado, que não tenha sido aprovado no plenário, a sua urgência precisa tramitar em comissões. Faz parte, para ser aprovado esse projeto, tramitar em comissões, como por exemplo a CCJ, a qual que eu faço parte, que é a que diz se o projeto é constitucional ou não. É para que ele chegue, digamos assim, preparado para ser votado no plenário, se necessário, até porque existem comissões terminativas, onde os projetos que são votados já são encaminhados para o Senado, se não vieram de lá, ou são colocados para sanção presidencial. Mas se o projeto precisa ir a plenário, as comissões servem basicamente para azeitar o projeto, para a gente chegar, quando chegar lá no plenário, esse projeto já ter, na maioria das vezes, um consenso, ou basicamente ter sido discutido exaustivamente. Posso dar um exemplo para vocês?
Marco Civil da Internet começou a ser discutido em 2009 nas comissões tanto da Câmara quanto no Senado e acabou sendo aprovado e sancionado em 2014 pela então presidente Dilma Rousseff. O Tribunal de Contas, ele basicamente fiscaliza aí os gastos que podem ser republicanos ou não. Então, ele é mais um aliado, sim, a manter os recursos públicos bem aplicados. A justiça, no meu ponto de vista, ela tem que ser isenta, né? Ela não pode ser aliada nem de um nem de outro. Ela tem que ser aliada da sociedade brasileira, aliada da Constituição e trabalhar dentro disso. Então, se for averiguado que algo está errado, ele deve tomar as providências devidas constitucionalmente. Como oposição, a gente já recorreu, sim, inclusive para investigar eventuais gastos exagerados da primeira-dama, dentre outros gastos que nós consideramos ilegais. Então, o Ministério Público serve para fazer esse trabalho que nós, como oposição, como grupo de oposição, aciona quando julga necessário. Eu acho que a fiscalização de impacto, ela vai muito além do top 3. Eu acho que ela é algo diário. Quando a gente sobe à tribuna, normalmente a gente traz assuntos que são urgentes que a sociedade demanda de nós. A gente tem agora, por último, a questão do INSS, por exemplo, que os aposentados ainda aguardam a devolução dos seus recursos surrupiados por sindicatos, né, que na realidade são organizações criminosas. Então, tudo que a gente faz nesse sentido de alertar a população, de trazer esses dados à tona, serve como chamariz, digamos assim, para que a sociedade se sinta representada e que a gente cobre providências de que tem que ser tomado. Então, os discursos, as falas no parlamento, elas servem muito para ter este sentido de fiscalização. E nós, como oposição, eu volto a dizer aqui, nossa grande arma é a rede social, onde se consegue construir um debate que não é um monólogo como era antigamente. Hoje as pessoas conseguem ter acesso à informação de diversas fontes. Assim como o governo não facilita o nosso trabalho, nós também não facilitamos o trabalho do governo, né? Visando, obviamente, o bem-estar da população. O governo tem diversas maneiras de não facilitar o nosso trabalho. Por exemplo, em comissões, muitas vezes, quando nós queremos aprovar projetos, vamos pegar aqui aumentando a pena para algum tipo de crime, o governo sempre é contra aumento de pena, né? Afinal, é um governo que, como a gente tem visto, defende muitas vezes quem comete crimes. E aí eles fazem diversos processos de encerramento de pauta, de prorrogação de pauta. Então, eles têm instrumentos aí para conseguir empurrar as votações que não interessam, como nós também temos esse instrumento. Então, faz parte do regimento, é algo republicano e faz parte do jogo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: para se vencer um debate, basta estar ao lado da verdade. Essa frase proferida pelo nosso deputado estadual do Podemos, lá do Rio Grande do Sul, professor Cláudio Branchieri. Repito para vocês, para se vencer um debate, basta estar ao lado da verdade. A rede social, ela traz isso, ela traz uma informação e depois a própria sociedade, ao digeri-la, toma a sua posição, se favorável ou contrário. Eu tento trazer da melhor forma possível, esmiuçados os assuntos, para que a sociedade consiga fazer essa digestão do assunto e assim ter o seu resultado. Então, a rede social, para mim, é a grande ferramenta de construção de uma república e uma democracia mais forte, porque quando as pessoas estão informadas, ainda mais por várias fontes, a gente consegue construir saídas melhores para os nossos problemas. Nós já tivemos diversas vezes construção de projetos abrindo mão de um pouco do nosso lado, o governo abrindo um pouco de mão do outro, e assim a gente construir projetos de consenso. Não é algo habitual, mas acontece. Voltando ao caso do exemplo do DPVAT, que o governo no começo do ano foi favorável à aprovação, depois com a revolta popular o governo ajudou a derrubar esse imposto. O radicalismo normalmente é uma pecha colocada para quem tu discorda, né? Então, eu sou um parlamentar que tem valores e princípios que são os mesmos desde que eu me conheço por gente. Se defender a família é ser radical, então eu sou radical. Se defender a vida desde a concepção é ser radical, então eu sou radical. Se defender que aposentado não tenha dinheiro descontado por organização criminosa travestida de sindicato é ser radical, então eu sou radical. Ser radical é uma pecha que se coloca a quem tem opinião. E como diz a Bíblia, aos mornos Deus vomita. E eu não sou morno, eu sou um parlamentar de oposição e composição. E as posições estão muito claras. Fui eleito para ter posição. Então quem me coloca uma pecha, olha, normalmente é quem não gosta de mim e não tem posição, ou muitas vezes é de posição contrária. Para mim isso não me afeta de maneira nenhuma. A gente tem espaço de articulação, até porque, como eu falei anteriormente, nós conseguimos aprovar a legislação que aumenta a pena para crimes cometidos durante as tragédias. Então é óbvio que tem pautas aí que o próprio centro, que muitas vezes está no colo do governo, acaba também comprando nossas e a gente consegue
fazer esse trabalho. Tivemos CPI, onde nós conseguimos assinaturas mínimas, infelizmente não foram abertas pelo presidente, mas a gente faz o que é possível, o que é nossa prerrogativa. Olha, a grande dica que eu dou é seja você mesmo, seja verdadeiro e tenha posição. As pessoas estão cansadas de quem é morno, de quem vai conforme o vento leva, pessoas que não têm princípios e valores e que seu único objetivo é se perpetuar no poder. Então, se tem uma grande dica que eu posso dar, é fiscalize o seu município, fique atento às questões estaduais e nacionais, mas principalmente seja verdadeiro, seja transparente. Quando for eleito, não venda o seu apoio que você recebeu dos seus eleitores por meia dúzia de benesses. Lembre-se que no fim das contas é tudo entre você e Deus. E um dia vai chegar o dia que você vai ter que prestar contas por ter mentido ou enganado o seu eleitor. E essa conta vai chegar. A gente hoje no Brasil tem sites, enfim, que mostram as contas públicas, que dão essa notoriedade. Às vezes é até difícil compreensão, afinal são muitos números e por aí vai. Uma grande dica que eu dou é tu acompanhar políticos que se preocupem com esse tipo de pauta. Aí muitas vezes o próprio político mastiga esse assunto e a gente pode ter essa análise mais mastigada, olhando sempre de diversas fontes. Né? Nunca se basear por uma fonte só, porque ela pode estar errada. Eu acho que a gente vive uma transição de políticos. A gente teve por décadas aí políticos muito alinhados a emendas, favores e cargos. E hoje eu vejo que a população está muito mais politizada. Se nós considerarmos aí 10, 12 anos atrás, nós tínhamos uma discussão muito mais pró, quem era o craque da seleção, quem que ia ser o novo treinador, né, o futebol. E hoje a gente discute, por exemplo, o ministro do Supremo e políticas públicas. A sociedade brasileira ela avançou nesse sentido. Então, um grande erro que eu acho que as pessoas estão cometendo hoje é achar que o povo é o mesmo povo de 10 anos atrás. Que você pode enganar o povo e isso não vai ter consequência. Eu acho que isso vem mudando. Por isso que eu prezo muito pela verdade e transparência. E é um grande erro que quem entra na política não pode cometer. Falar uma coisa num lugar, falar outra coisa no outro. Daqui a pouco te gravam num lugar, te gravam no outro, te confrontam, tu falando duas versões diferentes e tu vai perder toda a credibilidade. Aliás, a credibilidade tu constrói ao longo dos anos, mas para destruir basta uma mentira e ela termina. Eu acredito que a política é um dos melhores caminhos para nós transformarmos vidas. E eu tomo isso como exemplo olhando países onde a renda per capita, a saúde, a infraestrutura, a habitação são muito melhores do que a brasileira. Isso foi construído através de políticas públicas, né, de seriedade no trato da coisa pública. Então, nós temos a fórmula para transformar o nosso país como outros transformaram. Nós temos, por exemplo, o Japão, que foi assolado aí pela Segunda Guerra, teve 2 bombas nucleares sobre aquele país e hoje eles são uma das maiores economias do mundo. Nós temos uma cabeça, 2 braços, 2 pernas e a inteligência de qualquer ser humano pelo mundo. O que falta é nós copiarmos o que dá certo no mundo e é para isso que eu trabalho aqui em Brasília.